RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Uma mesa quadrada sobre o Natal. Eu creio que já teremos ouvido a expressão mesa redonda. A expressão mesa redonda tem sua origem na lenda da távola redonda do rei Arthur, que simbolizava a igualdade entre os cavaleiros e a prática de sentar-se em torno de uma mesa circular para discussão, onde todos os participantes têm o mesmo nível de importância. O formato circular da mesa permitia que todos devessem ser vistos, promovendo um ambiente de igualdade e de colaboração. Mas eu gostava de trazer a expressão mesa quadrada sobre o Natal. Sinalizo o termo quadrada para indicar a presença de 4 personagens sentada nesta mesa, falando sobre o Natal, o nascimento de Jesus. Nesta mesa estão sentados Adão, Noé, Judas Iscariotes e o outro convidado que está um pouco atrasado. Então começou a conversa sobre o Natal e todos estão olhando atentamente para Adão, querendo saber o que ele pensa sobre o nascimento de Jesus. Adão faz silêncio e percebe que Eva não está na sala. Na cabeça e o coração de Adão ecoavam as palavras achadas em Gênesis capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás, até que tornes a terra, pois dela foste tomada, porque tu és pó e ao pó voltarás. Os outros participantes à mesa quadrada de Natal perceberam que Adão estava em silêncio e que lhe corriam lágrimas dos olhos ao que lhe perguntaram: Adão, por que choras? Ele então limpou as lágrimas e, com as mãos cansadas de cultivar a terra agora teimosa, disse: Para mim, o Natal é o início do fim da morte que veio por minha causa. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora poderá sair um madeiro, uma cruz, para então resolver o problema da morte. Adão, depois de 2 tossidelas, continuou: A primeira vez que ouvi sobre o Natal foi ainda no jardim. E eu ouvi Deus dizer à serpente: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão continuou e as lágrimas não paravam de correr do seu rosto, e de seguida entrou Eva e que lhe ofereceu amorosamente um guardanapo e voltou a sair da sala. Quando Abel e Caim nasceram, dizia Adão, eu pensei comigo mesmo que dentre estes um seria o descendente de quem Deus falou. Mas quando Caim matou Abel, ali então eu percebi que as consequências do meu pecado haviam se estendido para toda a raça humana, a ponto de um irmão matar a sangue frio seu próprio irmão. Quando já tinha eu 130 anos, ainda continuava Adão, tive um filho a quem dei o nome de Sete. Nutri grande expectativa, mas Sete morreu e nada mudou. Veio Enós, viveu 815 anos, este morreu e nada mudou. As lágrimas nos olhos de Adão não paravam. E à medida que ele citava outras gerações, ele percebia que a situação ficava cada vez pior, até que ele próprio percebeu que na sala estava Noé, o homem que conheceu a era da qual a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 7. Viu Deus que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Continuamente mau, todo o desígnio era o coração do homem. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Neste ponto então se observou um silêncio na sala. Adão percebeu que o Natal era o nascimento da verdadeira semente da mulher, usando as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, está escrito: Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Na mesa quadrada de Natal, parece que agora a palavra fora entregue a Noé, o homem que construiu a arca, salvou sua família e manteve acesa a esperança da vinda do Filho de Deus. Noé antes olha para Adão, lamenta sua situação, mas depois se lembra do dia em que bebeu tanto a ponto de ser visto sem roupa por um de seus filhos.
Noé sabia que fora o homem que achou graça diante de Deus. É descrito na Bíblia como um homem justo e íntegro entre os seus conterrâneos ou contemporâneos, pois ele andava com Deus. Quando lhe foi perguntado sobre o que ele entendia sobre o Natal, Noé disse: durante os 40 dias em que durou o dilúvio, eu fiquei pensando na necessidade de a raça humana carecer de um protetor que seja maior do que uma arca. Um Salvador que nos possa livrar não da fúria das águas, mas da ira de Deus. Neste ponto, Noé se lembrou da aliança que fizera com Deus e que se acha descrita em Gênesis capítulo 9, versículo 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Aqui Adão recuperou o fôlego e perguntou a Noé: Oh, você também ouviu falar de descendência? Noé respondeu: Sim, meu tataravô. Eu também ouvi Deus dizer que ele iria abençoar e estabelecer uma aliança conosco e com a nossa descendência. Judas Iscariotes, que também estava sentado à mesa, não ousava dizer coisa alguma, pois ele sabia de quem eles estavam falando. Judas conhecia o nome, a morada, e conviveu com um descendente da mulher por 3 anos. E ele mesmo estava com medo, caso Adão e Noé pudessem saber que ele que estava conosco ali, este que está sentado conosco, traiu a semente da mulher em troca de 30 moedas de prata. Neste momento, o telefone de Noé toca. Era o pai Abraão ligando para saber como andavam as coisas. Noé aproveitou contar que estava participando de uma mesa quadrada sobre o Natal e que estava em companhia de Adão e de Judas e outro convidado que acabou de entrar, cujo nome não conseguia precisar. Noé aproveitou perguntar então a Abraão o que ele pensava sobre o Natal. Abraão sorriu e disse que para ele o Natal era a chegada do verdadeiro Isaac, aquele que devia ser o verdadeiro Cordeiro de Deus, que devia tirar todo o pecado do mundo. Estava determinado desde a fundação do mundo que ele devia nascer em Belém da Judeia. Por isso, estou ligando, dizia Abraão a Noé. Estou ligando para saber o que você preparou para o Natal. Quando Noé tentou responder, Judas gritou em alta voz: Por favor, parem com essa conversa de Natal. Todos ficaram apavorados com o gesto de Judas. Adão e Noé olharam firmemente para ele, achando que ele estava escondendo alguma coisa. Adão e Noé se levantaram e perguntaram a Judas: Você parece ter alguma coisa a esconder. Por que você está tão calado nesta conversa sobre o Natal? Judas estava apavorado e estava procurando uma forma de fugir da sala como fugira naquela noite de quinta-feira, quando foi trair o descendente de Adão e de Noé. Quando Judas tentava se explicar, o quarto convidado arromba a porta, saúda os 3 participantes da mesa quadrada e apresenta-se como o cristão. Todos na sala ficaram sem saber o que dizer. O novo hóspede continuou: Eu sou um cristão. Eu faço parte daqueles que creem na semente de Adão e de Noé. Hoje, agora somos centenas de milhares ao redor do mundo que celebramos o nascimento do nosso Salvador. Hoje, milhões de pessoas creem no novo Adão, no homem mais justo do que Noé que já viveu na face da terra. Hoje cremos num verdadeiro mestre que foi traído por um dos seus discípulos. Mas no dia em que foi crucificado, ouvimos dele a maior lição sobre perdão quando disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ouvindo estas palavras, Judas levantou-se devagar e saiu da sala sem pedir licença. Ninguém o tentou impedir. Enquanto isso, Adão, Noé e o cristão seguraram então um hinário evangélico e Abraão continuava na linha telefônica e todos começaram então a cantar. Noite de paz, noite de amor, dormem todos em redor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela de paz.
brilha estrela de paz. E assim terminava a mesa quadrada sobre o Natal. Meu ouvinte, viva feliz com Jesus. Fique com Deus. Feliz Natal. Um abraço. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.